são apresentados simplesmente fatos expositivos ali, sem trazer para a argumentação defendida pela tese do escritor, no caso. Então, trazendo novamente essa redação, escrita uma segunda vez, para vocês verem algumas coisas que foram mudadas, a fim de continuar ali, melhorar essa parte de argumentação ali dentro. Nessa parte, diz assim, da introdução. Segundo o dicionário Howes da língua portuguesa, os primeiros sentidos de corrupção dizem respeito à decomposição de algo, à adulteração das características originais de alguma coisa. No campo político, então isso implicaria que pessoas honestas e responsáveis pelas questões públicas, ao assumirem seus cargos eletivos, teriam uma intenção iniciais deterioradas. Observando o cenário brasileiro, porém, não parece ser este o caminho. De uma forma geral, por naturalizarmos a sobreposição dos interesses particulares aos coletivos, a corrupção parece apenas um reflexo de uma prática mais incrustada. Os efeitos dessa dinâmica é que os atos ilícitos de congressistas perduram. Como está ali no balão, nessa primeira tentativa de reconstrução do texto, o autor aponta da mesma introdução. Lembre-se que ela já estava boa. Nessa redação, porém, há um problema que costuma aparecer em diversos textos. Quando a segunda parte da tese se limita a afirmar que há consequências referentes ao que foi sugerido na primeira, é muito comum que o D2, no caso seria o segundo argumento ali, se refira a uma mera exposição desses efeitos. É preciso tomar cuidado com isso. Então, a introdução está boa, continua boa. Só chamei a atenção ali para a segunda apresentação do segundo problema, quando você diz que há consequências, fica de uma forma meio em aberto. Só isso, mas de forma geral a introdução está correta. Continuando aqui, a segunda parte do texto. Quando o eu, entre aspas, se sobrepõe ao nós, entre aspas, a corrupção da coletividade é a norma. Em nossa sociedade, o famoso jeitinho brasileiro, entre aspas, naturaliza que é o preciso tirar vantagem de qualquer situação a todo custo. Furar filas, ficar com o troco errado, sonegar uma parte dos impostos, ainda que variem os graus e comportamento geral, visando sempre alguma espécie de benefício próprio, ainda que isso custe o bem-estar de quem está em relação conosco. A corrupção no Congresso, diante de tais condições, é apenas um reflexo dessa forma de lidar com a coletividade. Na parte vermelha, esse balão que está destacado aí, diz o seguinte: diferentemente do texto 1, o desenvolvimento dessa segunda redação procura estabelecer relações argumentativas, uma vez que o autor não se limitou a expor a corrupção, mas justificou-a por uma causa, o jeitinho brasileiro, entre aspas. O problema, nesse caso, é embasar essa relação em um senso comum. O que é um jeitinho brasileiro? Como defender que, por nascer em território brasileiro, teria uma tendência a um ou outro hábito? Seria importante trabalhar melhor o embasamento da relação de causa e efeito estabelecida para reforçar argumentativamente o parágrafo. Então, ele já melhorou nessa segunda escrita dessa mesma redação. Essa parte em vermelho estava bem expositiva, como vocês lembram que eu li na primeira. Já nessa parte, ele traz essa exposição, dessa defesa desses fatos para a tese dele, então introduzindo mais ali, mas ao usar esse jeitinho brasileiro ali no caso, ele deixa meio em aberto o que seria isso, porque assim como eu posso entender esse jeitinho brasileiro de uma forma, o outro pode entender de outra e tal, então ele não explicou muito bem o que seria essa parte para que faça sentido e relação com aquilo
que ele está defendendo ali dentro da tese, trazido pelo argumento que ele propôs, em vermelho no caso. Continuando, a parte em azul. Não espantam, portanto, os números relativos à criminalidade em Brasília. Segundo a organização Transparência, em 2014, quase um terço dos deputados e senadores já haviam sido condenados por crimes, tanto relativos ao exercício do mandato quanto à esfera privada. Tal cenário levou o Brasil a ser reconhecido em pesquisa do Fórum Econômico Mundial como o quarto país mais corrupto do mundo. E essa corrupção, a julgar pelas notícias divulgadas diariamente pelos canais midiáticos, não se restringe a um indivíduo particular ou a um partido específico, pois, de certa maneira, todos estão envolvidos. Nessa parte em azul, o balão de destaque ali, no caso, diz o seguinte: como antecipado no item 1, o desenvolvimento do D2 acaba se voltando demais à mera exposição de informações, assim como na redação anterior. É um ponto positivo recorrer a elementos externos à coletânea, contudo, eles precisam estar dispostos de uma maneira mais argumentativa. Sem isso, o parágrafo não apresenta explicações, mas uma listagem das consequências do cenário trabalhado no trecho anterior. Então, novamente, esse erro foi repetido na primeira escrita, nessa mesma redação, que foi simplesmente apresentar fatos e não trazer para a argumentação que está sendo defendida na tese dele. Como foi destacado ali na parte da introdução também, essa parte do D2, que seria a argumentação 2, o problema 2, que deixou de forma em aberto, sabe? Só exposta. Ele não defendeu essa ideia, não mostrou que a argumentação dele é válida para defender esse tipo de citação que ele colocou ali. Só citou e ficou por isso mesmo. Isso, porém, vai perdendo a capacidade de chocar em um contexto em que o benefício próprio, em detrimento do bem-estar público, é a norma. Em laranja claro, com essa última frase, o autor consegue ali dar um fecho mais argumentativo. E essa listagem, devido à sua ligação com a ideia trabalhada no D1, ainda é pouco, mas é melhor do que terminar apenas com as concretizações. Então essa finalização em laranja aí desse segundo parágrafo melhora um pouco essa finalização argumentativa, não só a apresentação dos fatos, mas ainda não está, digamos, de uma forma perfeita. Sendo assim, a corrupção no Congresso Nacional não surge a partir do nada. Ela tem suas raízes muito aprofundadas na sociedade brasileira. E enquanto o corte não se der na raiz, os atos ilícitos em detrimento dos interesses públicos continuarão a crescer e a dar frutos. Novamente, a manutenção da conclusão, ela retoma a tese, mas dessa vez pode se apoiar também na argumentação. Então, ele manteve a conclusão dele, mas por ele ter melhorado um pouco os parágrafos de argumentação ao meio do texto, essa conclusão ainda faz mais sentido do que na primeira. Porque, além dela ser ligada ao fato da introdução, ela também vai ser ligada nesses parágrafos de argumentação que fizeram mais sentido nessa escrita, entendeu? Do que na primeira, que só a de introdução, entre aspas, fez sentido para com aquela conclusão. Agora, a última escrita dessa mesma redação traz de forma definitiva ali como seria uma forma muito boa dessa escrita, dessa argumentação, não só a exposição desses fatos, desse tema, para uma boa escrita ali de uma argumentação expositiva. Veja que o título mudou, o que escapa da definição. Basicamente, eu não vou ler a introdução porque ela está igual. Como vocês lembram, já estava boa a introdução. Então, ali no balão diz: mais uma vez o texto parte da mesma introdução. Observe, porém, como eu trabalho com a segunda parte da tese
será diferente no D2. Então, os mesmos problemas foram apresentados, mas lá na frente, quando o segundo parágrafo de argumentação que trata do segundo problema for apresentado, que no caso vai ser o azul, se não me engano, ele vai apresentar de uma forma diferente dessa relação entre fatos, que é o que tinha que melhorar na anterior. Quando o eu, entre aspas, se sobrepõe ao nós, entre aspas, a corrupção da coletividade é a mesma, é a norma. Isso significa dizer que não é preciso estar à margem da lei para dar sequência a um modo de vida em que a salvação individual parece ser sempre à frente de um cuidado de questões coletivas. O que diz nessa parte vermelha? Depois de um tópico frasal que mantém a estrutura do texto 2, o autor muda a forma de se justificar. O que causa a corrupção no Congresso não é mais o jeitinho brasileiro, mas uma forma de vida em que os interesses individuais dentro ou fora da lei prevalecem sobre os coletivos. Então, lembro que nesse mesmo parágrafo, na redação anterior, tinha essa citação do jeitinho brasileiro, que por muitas vezes pode ser entendido de forma diferente. Talvez para mim ou de uma forma, para vocês são outra, e assim vai. Então é melhor você explicar de uma forma concisa e de entendimento comum para todos o que você queria dizer com esse jeitinho brasileiro, para não haver maus entendidos e talvez uma má interpretação desse leitor, desse corretor, entendendo errado ali o que você quis dizer sobre determinado assunto. Então ficou bem melhor, até aí está perfeito. Na parte azul, de certa forma, quando diante de um sentido de saúde pública precarizado, opta-se por abandoná-lo e aderir a um plano pago a brigar por ele. Ou quando se escandaliza mais com o pagamento dos impostos do que, de fato, com o não uso coletivo deles, legitima-se a preponderância do particular em relação ao coletivo. O que diz nessa parte azul? Com as concretizações relativas à saúde e ao pagamento de impostos, a ideia anterior vai ficando mais clara. É importante notarmos que o autor não afirma que deveríamos assumir uma postura diferenciada ou que contratar um plano de saúde em vez de brigar pelo sistema público de saúde seja equivalente ao desviar milhões de dinheiro público. Sua pretensão, com a concretização de seus argumentos, é dar forma a um modo de vida social em que prioridade é sempre o próprio indivíduo. Então, basicamente, nessa parte azul, ele deu a parte de argumentação em si ao que ele estava falando, não só a exposição aos fatos. Em laranja, claro, talvez internamente a naturalização de tal cenário corrobora a ideia de que, em meio ao público, é o indivíduo quem sempre deve estar seguro e bem, independentemente da legalidade, da moralidade, seja ou não de congressistas. Parece haver uma forma de vida social em que essa sobreposição é a regra. A concretização de seus argumentos não fica solta no final do parágrafo. O autor vale-se do fecho para explicar melhor a sua ideia e deixar dúvidas a respeito do que está defendendo. A persistência de casos de corrupção no Congresso, então, parece um reflexo dessa maneira de viver. Os números relativos à porcentagem de parlamentos condenados, a quarta colocação em rankings internacionais de corrupção ou as denúncias diariamente repetidas mediaticamente, porém, parecem atuar para afastar os indivíduos comuns da percepção de uma própria existência. Nesse parágrafo em rosa, nesse segundo período do D2, é aquele que estava destacado lá na parágrafo de introdução, que seria de uma forma melhor argumentada. O autor condensa tudo o que embasa o D2 no texto 2 e o D1 do texto 1,
A partir daí, ele não apenas expõe as informações, mas a usa para pensar mais argumentativamente. Então foi o que deu